Você quer fazer aquela renovação na pintura da fachada do seu prédio e está em dúvidas no perfil da empresa que vai contratar? Então assista esse vídeo e entenda um pouco de como pensa e como reage uma empresa de prestação de serviço na hora de orçar e executar o trabalho. Olá, meu nome é Roger Oliveira, sou técnico em pinturas industriais e prediais e sócio proprietário nas empresas Alfa Manutenções e Serra Pisos. Nos últimos anos, estamos vivendo um momento muito conturbado na economia de nosso país e uma das consequências disso é a falta de investimento em diversos setores. Com esse cenário, a oferta de mão de obra em relação à demanda de serviços aumenta, forçando as empresas a baixar seus preços para se manter competitivo no mercado de trabalho. Mas aí eu te pergunto, como essa empresa faz para trabalhar com um orçamento tão apertado? Não há mágica, simplesmente vai ter alguma consequência, considerando que para executar tal tarefa, há despesas indispensáveis para a execução da mesma, tais como ancoragem, impostos, EPIs, estruturas, CTPS e encargos, processo de execução de tarefa, organização e limpeza no local de trabalho, matéria-prima de qualidade, exemplo, tintas, texturas, selantes, impermeabilizante, etc. Há também outras despesas, não mencionadas aqui. Então, pessoal, com certeza, algum desses itens acima, ou um pouco de tudo, vai ser sacrificado para a conta fechar no final. E aí você pode estar pensando, bom, mas sinto muito, o preço quem fez foi a contratada, então o problema é deles. Na teoria sim, mas na prática, você pode arcar com as consequências futuramente. Vejam nessa tabela alguns dos problemas e os mais comuns, ocasionados por empresas que não têm ética profissional. Então, pessoal, essa é a tabela que nós mencionamos antes. E aqui nós listamos alguns problemas que podem acontecer no decorrer da pintura, que podem ser causados por diversos motivos. Um deles seria a ancoragem, que seria contrapeso insuficiente ou fora de padrão, ou balancinho fora das especificações, NR35. E quais seriam as consequências disso? Podem haver riscos de acidente de trabalho, os riscos aumentam. EPIs são equipamentos de proteção individual. Falta de EPI de proteção individual na obra. Quais as consequências? Como o anterior, aumentam os riscos de acidente. Estruturas. Falta de investimentos em melhorias. Consequência, que seria o mau atendimento ao cliente. CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social e encargos. Falta de registro em CTPS ou falta de pagamentos em encargos. Consequência, risco de cobranças futuras ao contratante. Esse aqui é um dos principais riscos que podem haver num curto prazo. Impostos, falta de pagamento. Consequências, risco de cobranças futuras, principalmente as municipais. Produção. Falta de obediência tática na organização das tarefas a serem executadas e não obediência no intervalo de cura da matéria-prima, ocasionados pela pressa em executar mais rápido o serviço, ou chamado de pintura em um rodízio. O que acontece nessa situação? Não se dá o tempo suficiente para a cura do produto, aí abre uma trinca, fecha e logo em seguida já pinta. Só que para fazer esse tipo de trabalho precisa de tempo de cura para poder ter um resultado melhor. E quais que são as consequências em não respeitar o tempo de cura? Em um curto ou médio prazo. Manchas na pintura, desplacamento da tinta, desbotamento do brilho precoce da tinta, texturas marcadas,
trincas e rachadura mal impermeabilizadas, foi o que eu mencionei antes, acabamento mal feito, falta de vedação das janelas com silicone. Então a falta de obediência tática pode ocasionar vários problemas. Organização e limpeza. Desorganização no local de trabalho, ou seja, sujeiras e tintas no chão e latas espalhadas. Consequência é mal-estar e incômodo aos moradores. Matéria-prima sem qualidade. Uso de matéria-prima de má qualidade para redução de gastos. Consequência, tempo de vida útil reduzido. Mau acabamento e pintura manchada. Então isso é quando se usa uma tinta, no caso da parte externa, que teria que ser uma tinta premium, daí para coloca uma tinta da linha standard, o que vai acontecer? Como pega bastante sol e chuva, em um tempo bem curto vai começar a desplacar essa tinta ou vai começar a ficar desbotada. Então uma pintura que era para durar 5 anos, com 2 anos ela já vai começando a dar sinal de envelhecimento. Então a gente colocou aqui nessa nossa tabela os riscos mais comuns que geralmente acontece quando a empresa não está capacitada a fazer as tarefas. Mas existem outras, mas aí se a gente for colocar, ia se aumentar muito. A gente já foi então direto para o foco principal, os mais comuns. Bom, pessoal, espero que esse conteúdo tenha sido útil para você esclarecer algumas dúvidas sobre o processo de mão de obra de recuperação e pintura de fachadas de prédio. Ressaltando que preço não é regra que define a qualidade de um serviço, mas influencia bastante e depende muito também da ética e profissionalismo da empresa contratada. Vou deixar uma boa dica para você contratante. Compare preços e benefícios, veja a proposta de cada empresa e o que cada uma tem a oferecer. E se você é um prestador de serviços, a dica é ter sempre como foco principal a satisfação do seu cliente, através de um bom atendimento e uma prestação de serviço de qualidade. E se você gostou desse vídeo e está em busca de uma empresa séria e de responsabilidade para fazer a pintura da fachada do seu prédio, clique no botão que está aparecendo aqui embaixo do vídeo e veja nossos diferenciais de trabalho e como podemos te ajudar. Obrigado pela visita em nosso site ou no nosso canal, obrigado por estar assistindo a esse vídeo e até a próxima, pessoal. Tchau!